Gastei 15 mil reais com uma festa de fim de ano em família, mas minha mãe disse para todos que eu não ajudava em nada. Então decidi pegar meus 15 mil de volta e fazer uma viagem sozinha. Nunca fui de gastar dinheiro à toa. Na verdade, passei boa parte da minha vida ouvindo que eu precisava aprender a me virar sozinha, que ninguém ia fazer nada por mim. Então cresci com esse peso nos ombros, juntando cada centavo, sempre pensando 2 vezes antes de comprar qualquer coisa que não fosse essencial. Talvez por isso, quando decidi gastar 15 mil reais numa festa de fim de ano para a família inteira, até eu mesma achei que estava ficando maluca. Mas não era loucura. Pelo menos, não na minha cabeça. Era um sonho. Eu sempre tive aquela imagem de família unida, todos em volta de uma mesa farta, brindando a chegada de um novo ano, rindo, abraçando-os aos outros. Talvez fosse ingenuidade, talvez fosse carência, talvez fosse apenas a vontade de ver por um momento a minha família como eu gostaria que fosse, sem brigas, sem indiretas, sem aquele peso que sempre rondou os nossos encontros. Então comecei a planejar. Foram meses de economia. Eu deixei de comprar roupas novas, adiei planos pessoais, reduzi até no lazer. Cada café que eu não tomava fora, cada cinema que eu deixava de ir, cada final de semana que eu ficava em casa em vez de sair, tudo isso era convertido em dinheiro guardado. E a cada real a mais que entrava na poupança, eu pensava, vai valer a pena. Esse vai ser o fim de ano mais especial de todos. Eu não queria uma festa simples, dessas improvisadas de última hora. Queria algo grande, digno de lembrança. Contratei buffet, decorei o salão de festas do prédio, aluguei mesas, cadeiras, luzes, música. Pedi cardápio variado, com opções para agradar até os mais exigentes. E também pensei em cada detalhe que deixaria todos confortáveis, lembrancinhas personalizadas, fotos em família, um ambiente bonito para que ninguém precisasse se preocupar com nada além de aproveitar. Tudo isso com um único objetivo, mostrar que eu também podia fazer algo por todos. Que eu não era apenas a filha, a irmã ou a prima ausente, aquela que sempre ouvia comentários atravessados sobre não participar tanto da vida da família. Queria provar que eu me importava, que eu estava presente, que eu também sabia dar e não apenas receber. Eu mesma fiquei surpresa com a minha dedicação. Passava as noites imaginando como cada um reagiria ao entrar no salão todo enfeitado. Via meus pais sorrindo orgulhosos, meus irmãos dizendo que eu tinha caprichado, meus sobrinhos correndo animados pelo espaço iluminado. Eu sonhava com as fotos que íamos tirar juntos, com as risadas que ecoariam, com a sensação de que, pelo menos naquela noite, estaríamos todos realmente unidos. 15 mil reais não era pouca coisa. Era quase tudo que eu tinha guardado. Mas eu acreditava que estava investindo naquilo que mais importava, família. E é engraçado pensar que enquanto eu vibrava com cada pagamento feito, com cada detalhe acertado, ninguém além de mim parecia realmente perceber o esforço envolvido. Eu comentava sobre as novidades, sobre como tinha fechado mais uma parte da festa, e as reações eram mornas. Que bom aqui, legal ali. Nada da empolgação que eu esperava. Mas eu não ligava, ou pelo menos fingia não ligar. Eu dizia para mim mesma que no dia, quando todos vissem o resultado, aí sim eles entenderiam o quanto aquilo era especial. Mais do que planejar uma festa, eu estava tentando planejar um momento de pertencimento. Algo que me fizesse sentir parte, que me desse a sensação de que meu esforço tinha valor. Talvez fosse egoísmo, talvez fosse carência, mas era real. Eu queria ouvir um obrigado, queria sentir que por uma vez eu era responsável por unir todos em torno de algo bom. E assim, entre planilhas, comprovantes de pagamento e noites em claro sonhando com um grande dia, eu vi meus 15 mil reais se transformarem em algo que eu acreditava ser a concretização de um desejo antigo, uma família de verdade, ao menos por uma noite. Mal sabia eu que, para alguns, todo esse esforço não passava de nada. Absolutamente nada. Conforme os dias iam passando e a data da festa se aproximava, eu sentia um misto de ansiedade e orgulho. Ansiedade porque queria que tudo desse certo, que cada detalhe ficasse perfeito. Orgulho porque, no fundo, eu sabia o quanto tinha batalhado para conseguir fazer aquilo acontecer. Comecei a comentar mais com minha mãe sobre os preparativos. Contava sobre as escolhas de cardápio, sobre a decoração que tinha pensado, até mandei fotos de ideias que encontrei na internet. Eu esperava ver aquele brilho nos olhos dela, sabe? Aquele ar de minha filha fez isso por nós. Mas as respostas eram sempre curtas. Bonito. Ah tá, você quem sabe. Espero que dê certo. Não eram frases cruéis, mas doíam porque vinham carregadas de frieza. Parecia que para ela, nada do que eu fizesse tinha realmente importância. Com meus irmãos era parecido. Comentei sobre o salão, sobre o buffet, sobre as lembrancinhas que tinha encomendado.
Esperava que dissessem algo como uau, você pensou em tudo mesmo. Mas o máximo que ouvi foi bom que não vou precisar me preocupar com nada. E aquilo me incomodava. Porque eu não queria que eles não se preocupassem com nada, eu queria que eles percebessem que eu estava me preocupando. Que por trás daquela tranquilidade deles, havia noites em que eu ficava fazendo contas, ajustando gastos, me apertando para conseguir pagar cada parcela. Eu me esforçava para não deixar o incômodo transparecer. Sorria, mudava de assunto, fingia que não ligava. Mas no fundo, a cada resposta indiferente, eu me sentia mais invisível. O mais contraditório é que mesmo sentindo essa falta de reconhecimento, eu continuava me dedicando. Passei dias pensando no que cada pessoa gostaria de comer, pedi música que agradava diferentes gerações. Pensei até em fazer uma surpresa para os sobrinhos com jogos e doces especiais. Eu queria agradar a todos, sem exceção. Lembro de uma tarde em que fui visitar minha mãe para mostrar a confirmação de um dos últimos pagamentos. Entrei animada, querendo dividir a conquista com ela. Mãe, fechei o buffet. Vai ter mesa de frios, pratos quentes, sobremesas variadas. Você precisa ver, vai ficar lindo. Ela olhou por cima dos óculos, deu um sorriso de canto e respondeu: espero que não esteja gastando demais, porque festa não enche barriga depois, viu? Foi como levar um balde de água fria. Eu queria ouvir que bom, filha, parabéns, vai ser lindo. Mas o que recebi foi uma crítica velada, como se todo o meu esforço fosse inútil, como se eu estivesse sendo irresponsável. Aos poucos comecei a reparar como funcionava a dinâmica da minha família. Elogios eram escassos, mas críticas nunca faltavam. Se eu não fazia nada, diziam que eu era desligada. Se fazia, era exagero. Eu estava sempre errada de uma forma ou de outra. Ainda assim, eu guardava uma esperança boba. No dia, eles vão ver. No dia, vai ser diferente. Eles vão se emocionar, vão se surpreender, vão entender que eu fiz isso por eles. É engraçado como a gente insiste em acreditar no melhor, mesmo quando todos os sinais apontam para o contrário. Os dias que antecederam a festa foram carregados de tensão. Eu corria atrás de detalhes finais, confirmava fornecedores, ajustava horários. Minha mãe, por outro lado, parecia cada vez mais distante da empolgação que eu sentia. Comentava mais sobre os pratos que ela mesma poderia fazer, do que sobre o que eu já tinha fechado. Às vezes soltava frases como: não sei por que tanto gasto, a gente podia se reunir aqui em casa mesmo. E eu respondia com calma, tentando não perder o controle: mãe, é uma vez só, quero que seja especial. Mas parecia que nada do que eu dissesse mudava aquela indiferença. Ainda assim, no fundo, eu acreditava que era só jeito dela. Que no momento certo, quando visse tudo pronto, ela ia se orgulhar. O que eu não sabia é que antes mesmo de chegar esse momento certo, uma única frase dela seria capaz de apagar todos os meus meses de esforço, e me faria tomar a decisão mais radical da minha vida. Era uma tarde comum, dessas em que a família se reúne na casa da minha mãe para conversar sobre os preparativos do fim de ano. Eu cheguei cheia de energia, ainda com a cabeça fervendo de ideias sobre a decoração. Trazia até algumas amostras de cores e tecidos para mostrar, achando que dessa vez talvez eles se animassem. Todos estavam lá, meus irmãos, alguns primos, minha mãe sentada no centro da sala como sempre, sendo o ponto de referência de todos. Eu sorri, cumprimentei cada um, e como quem não quer nada, comecei a comentar: vocês vão amar a decoração. Consegui fechar um fornecedor ótimo, vai ficar lindo do jeito que eu imaginei. Eu esperava risos, perguntas, um mínimo de interesse. Mas antes que alguém pudesse responder, minha mãe soltou em alto e bom som: ainda bem que eu estou pagando tudo, né? Porque se fosse depender de ajuda, minha filha mesmo não tá contribuindo com nada. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Foi como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Eu congelei. Senti o sangue subir para o rosto, o coração disparar no peito. Eu não sabia se ria, se chorava, se gritava. Aquela frase ecoava na minha cabeça como uma sentença cruel: minha filha não tá contribuindo com nada. Nada? Como assim nada? Meses de sacrifício, de noites mal dormidas, de contas apertadas. 15 mil reais que eu tinha investido não em mim, mas neles. 15 mil reais que eu poderia ter usado para viajar, para me dar algo que sempre sonhei, mas que escolhi colocar na família. E na frente de todos, ela me reduz a nada. Olhei em volta e vi os rostos dos meus irmãos. Alguns desviaram os olhos, outros deram aquele sorrisinho de canto que mistura deboche e desdém. Ninguém me defendeu. Ninguém disse: mas ela que organizou tudo, que pagou tudo. Nada. O silêncio deles foi cúmplice. Eu engoli em seco. Tentei controlar as lágrimas que já ameaçavam cair. A sensação era de que eu estava invisível, como se todo o meu esforço tivesse sido apagado com uma única frase.
Pensei em me levantar e em dizer em voz alta: eu paguei sim, mãe. Cada detalhe, cada centavo saiu do meu bolso. Mas fiquei paralisada. Parte de mim queria se defender, outra parte sabia que mesmo que falasse, eles não me dariam crédito. Sempre foi assim. Eu era a exagerada, a dramática, a que fazia tempestade em copo d'água. Então fiquei quieta. Mas por dentro, algo começou a mudar. Enquanto eles seguiam conversando, como se nada tivesse acontecido, eu sentia um nó no estômago. Era raiva, tristeza, frustração, tudo misturado. Eu tentava sorrir, mas meu corpo inteiro tremia. Naquela noite, quando cheguei em casa, chorei como não chorava há muito tempo. Chorei de raiva, de humilhação, de impotência. Como alguém podia ter tanta coragem de desvalorizar assim? Como minha própria mãe, por quem eu estava fazendo tudo, podia me anular dessa forma? Foi ali que a primeira fagulha de vingança nasceu dentro de mim. Eu deitei na cama, o olhar fixo no teto, e pensei: se eles acham que eu não ajudo, então é isso que terão. Nada, absolutamente nada. A frase dela, tão simples, tão aparentemente inofensiva, tinha destruído em segundos o que eu levei meses para construir, mas eu ainda tinha uma carta na manga. Ainda tinha a escolha de mostrar o quanto meu esforço valia. E eu jurei a mim mesma, eles iam sentir falta. Nos dias que se seguiram depois daquela tarde, parecia que o mundo tinha perdido um pouco da cor. Eu acordava, ia trabalhar, cumpria minhas obrigações, mas dentro de mim havia uma mistura de revolta e desânimo que eu não conseguia disfarçar. A frase da minha mãe não saía da minha cabeça. Eu podia estar no ônibus, no meio de uma reunião ou até distraída vendo TV, e de repente vinha aquela voz, clara como se tivesse sido gravada: minha filha não tá contribuindo com nada. Nada. Sempre voltava para essa palavra. Nada. Era como se todo o meu esforço tivesse sido jogado num buraco sem fundo, sem eco, sem reconhecimento. Por fora, eu continuei em silêncio. Não mandei mensagens, não liguei para ninguém, não discuti. Mas por dentro, minha mente não parava. Eu repassava cada detalhe, o dinheiro economizado, os finais de semana que eu fiquei em casa só para guardar mais um pouco, as horas dedicadas a orçamentos, contratos, escolhas de decoração. Tudo, absolutamente tudo, tinha sido feito por mim. E mesmo assim, eu era invisível. Nos primeiros dias, pensei em confrontar. Pensei em reunir todos e dizer em voz alta: a festa é minha. Fui eu que paguei cada centavo, e se estamos comemorando juntos, é por minha causa. Imaginei as caras deles, alguns constrangidos, outros tentando disfarçar. Mas no mesmo segundo, um pensamento gelado cortava minha coragem. Eles não acreditariam. Já me conheciam como a exagerada, a que faz drama por qualquer coisa. Eles iam distorcer minhas palavras, iam rir de mim, e no final, eu seria mais uma vez a culpada. Foi aí que a raiva começou a se transformar em algo diferente. Não era só indignação, era uma vontade crescente de provar o quanto eles dependiam de mim sem nunca perceber. Uma necessidade de fazer todos sentirem na pele o peso da ingratidão. Eu me lembrava do olhar debochado dos meus irmãos naquela sala, da forma como desviaram os olhos para não me defender. Isso doía quase tanto quanto a frase da minha mãe, porque não era só ela. Era o silêncio cúmplice de todos. Era o julgamento velado que eu sempre sentia, como se, não importa o que eu fizesse, nunca fosse suficiente. Então, numa noite, deitada em silêncio, tomei minha decisão. Não haveria festa. A ideia surgiu como um sussurro, mas rapidamente ganhou força. Quanto mais eu pensava, mais certo parecia. Se eu cancelasse tudo, se tirasse da frente deles aquilo que eles achavam que não tinha valor, talvez só assim eles percebessem o quanto significava. Passei os dias seguintes com uma calma estranha, quase calculada. Liguei para o buffet, cancelei o contrato. Pedi a devolução do dinheiro que já tinha pago. Fiz o mesmo com o aluguel do salão, com os fornecedores de decoração, com tudo. Aos poucos, vi aqueles 15 mil reais voltarem para minha conta, e junto com cada estorno, vinha um sentimento novo: liberdade. Era como se eu estivesse limpando a sujeira acumulada de anos de desvalorização. Não era só sobre a festa. Era sobre tudo que eu já tinha feito pela família e nunca foi reconhecido. Era sobre cada vez que eu me calei para evitar briga, cada vez que eu ouvi um comentário atravessado e fingi não ligar. E pela primeira vez eu não me sentia culpada. Eu não avisei ninguém. Continuei agindo como se nada tivesse acontecido. Se minha mãe perguntava algo, eu respondia com calma, sem dar detalhes. Se alguém fazia comentários sobre a festa, eu apenas sorria e mudava de assunto. Por dentro, no entanto, eu já tinha decidido o desfecho. No dia, todos iam se vestir, se arrumar, iriam até o salão, e encontrariam portas fechadas. Eu imaginava a cena, minha mãe e meus irmãos, todos de cara surpresa, comentando, murmurando:
E depois, quando recebessem minha mensagem, sentiriam na pele a verdade que eu carregava no peito, que sem mim, não havia festa, que sem meu esforço não havia nada. E essa antecipação, confesso, começou a me dar uma sensação quase doce. Não era apenas vingança, era justiça, era colocar finalmente a minha voz no centro, mesmo que em silêncio. Nos dias seguintes, dormi melhor do que em muito tempo. Era como se eu estivesse recuperando não só meu dinheiro, mas também minha paz. O dia da festa chegou. Acordei cedo, mas sem aquele frio na barriga que normalmente teria em uma data especial. Na verdade, havia um silêncio dentro de mim. Um silêncio calmo, quase reconfortante. Enquanto imaginava minha família toda se arrumando, escolhendo roupas, falando sobre a noite que estava por vir, eu estava tranquila. Tomei meu café da manhã como se fosse um dia qualquer. Fiz questão de não alterar nada na minha rotina. Lavei a louça, organizei algumas coisas pela casa, até coloquei uma música de fundo. E enquanto isso lembrava de cada contrato cancelado, de cada depósito estornado, de cada fornecedor que não apareceria naquela noite. A cada lembrança, um sorrisinho escapava no canto da boca. Por volta das 6 da tarde, comecei a imaginar a movimentação. Minhas tias ligando umas para as outras perguntando que horas iam sair, meus irmãos ajeitando os filhos, minha mãe dando ordens, tentando mostrar controle da situação como sempre. Eles realmente acreditavam que estavam indo para uma noite planejada por ela. A mulher que disse em voz alta que eu não estava ajudando em nada. Mal sabiam que o salão estaria vazio, as luzes apagadas, e que o único brilho da noite seria o de suas próprias caras de surpresa. Mas eu não queria simplesmente desaparecer e deixar o vazio falar por mim. Não, eu queria deixar uma marca. Eu queria que minhas palavras ecoassem, que ficassem gravadas na mente de cada um deles. Esperei até umas 8 da noite, quando tinha certeza de que todos já estariam a caminho, ou na porta do salão. Peguei meu celular, abri o grupo da família no WhatsApp, e com os dedos firmes, digitei. Já que andam falando por aí que eu não ajudo com nada, decidi pegar meus 15 mil de volta. Boas festas para vocês. Olhei para a tela por alguns segundos. O coração acelerou, mas não havia arrependimento. Pelo contrário, uma calma certeira me dominava. Apertei enviar. A mensagem foi... Em poucos segundos, os 2 risquinhos ficaram azuis. Um a um, os membros da minha família abriram a mensagem. Eu podia imaginar a cena. A mãe arregalando os olhos, os irmãos rindo nervosos, os primos trocando olhares de espanto. Talvez alguns tivessem pensado que era piada, mas logo perceberiam que não era. O celular começou a vibrar quase imediatamente. Mensagens pipocavam na tela. Como assim? Você enlouqueceu? Tá de brincadeira, né? Não acredito que você fez isso. E por fim, a de minha mãe, ingrata. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, eu não chorei diante de uma acusação. Pela primeira vez, eu não me senti encolher diante das palavras dela. Eu sabia a verdade. Sabia que não era ingratidão. Era a resposta. Era justiça. Respirei fundo, desliguei o celular e coloquei dentro da bolsa. Não queria ouvir, não queria responder, não queria dar espaço para ninguém tentar inverter a narrativa. Eles que se resolvessem entre si. Peguei minha mala já pronta, que fiz na noite anterior, e saí de casa. O Uber já estava esperando na porta. Fui para o aeroporto. Enquanto passava pelas ruas iluminadas de Natal, imaginei os gritos, as discussões, o caos que devia estar acontecendo naquele salão vazio, e senti uma paz que não sentia há anos. Naquela noite, pela primeira vez, a festa não era para eles. Era para mim. O avião decolou, e junto com ele parecia que tudo aquilo que eu carregava dentro de mim começou a se desprender. Vi as luzes da cidade diminuírem pela janelinha e pensei, que fiquei com a escuridão que criaram. Eu estava indo em busca de luz, da minha luz, e desta vez sem ninguém para apagar. Não era apenas uma viagem qualquer, era a primeira vez que eu fazia algo grande só por mim, sem pensar em agradar ninguém, sem medir cada passo pelo olhar dos outros. Os 15 mil reais que eles nunca valorizaram agora estavam me levando para o tipo de experiência que eu sempre achei que fosse demais para mim. Luxo, conforto, despreocupação. Quando cheguei ao hotel, já de madrugada, fui recebida com um sorriso caloroso do recepcionista. O quarto era enorme, tinha vista para o mar e uma cama tão macia que parecia um abraço. Larguei a mala no chão, abri a varanda e deixei o vento entrar. Respirei fundo e senti, pela primeira vez em muito tempo, que eu podia simplesmente existir sem provar nada para ninguém. No dia seguinte, comecei a viver o que eu mesma passei anos negando a mim. Pedi o café da manhã mais caro do cardápio, sem me importar com os preços que sempre me deixavam calculando mentalmente.
Era fruta fresca, suco natural, pão quentinho, café passado na hora. Tudo servido numa mesa linda com vista para o mar azul. Eu comi devagar, saboreando cada mordida como se fosse uma vitória pessoal. E foi aí que percebi, cada garfada era, sim, uma vitória. Cada gole de suco era a lembrança de que eu me matei para juntar aquele dinheiro, e eles cuspiram em cima do meu esforço, pois agora cada centavo voltava para mim. Passei os dias seguintes entre praia, piscina e pequenos luxos que antes eu jamais me permitiria. Entrei em lojas caras, provei roupas que não precisava, comprei lembranças só para mim. Fiz massagens, contratei passeios, fui a restaurantes sofisticados. Enquanto meus primos e irmãos provavelmente passavam o Réveillon reclamando do salão vazio, eu estava com os pés enterrados na areia branca, ouvindo música ao vivo e brindando com champanhe. Um brinde não à família, mas a mim mesma. O mais saboroso de tudo era a indiferença. Meu celular ficou desligado o tempo inteiro. Eu sabia que devia estar explodindo de mensagens, ligações, áudios dramáticos. Mas nada daquilo me importava. Que ficassem lá falando sozinhos, tentando entender. Pela primeira vez, eu não queria explicar nada. Eu não queria pedir desculpas, nem justificar minhas escolhas. Eu queria apenas viver. E vivi. Dancei até o corpo doer. Nadei até cansar, comi até não aguentar mais. A cada risada que escapava, eu sentia uma espécie de vingança silenciosa. Eles estavam em casa, digerindo a vergonha pública que me fizeram passar, enquanto eu estava aqui, me banhando em liberdade. Uma noite, deitada na cama macia do hotel, pensei em tudo outra vez. Pensei na frase da minha mãe, no silêncio dos meus irmãos, nos olhares de deboche. E pela primeira vez, em vez de sentir raiva ou dor, eu ri. Um riso leve, quase infantil. Porque percebi que o silêncio que me doía antes, agora era meu escudo. Eu não devia mais nada a ninguém. Não importava o que estivessem falando de mim naquele momento. Para eles, talvez eu fosse a ingrata, a egoísta, a filha rebelde. Mas para mim, eu era finalmente a mulher que se escolheu. E não havia dinheiro no mundo que pagasse essa sensação. Enquanto os fogos iluminavam o céu na virada do ano, ergui minha taça de champanhe e sozinha, fiz meu brinde. Feliz ano novo para mim. E pela primeira vez, esse desejo não soou vazio. Voltei da viagem alguns dias depois do ano novo. Estava bronzeada, descansada e acima de tudo leve. Mas a leveza não significava esquecimento. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, teria que encarar minha família. E esse momento chegou mais rápido do que eu esperava. Assim que coloquei os pés em casa, ainda com a mala na mão, minha mãe apareceu na porta. O rosto dela estava fechado, a expressão dura. Atrás, 2 dos meus irmãos cruzavam os braços como se estivessem prontos para um julgamento. Então é assim que você resolve as coisas? Minha mãe começou, a voz firme, quase um grito. Sammy, cancela tudo sem avisar e depois aparece como se nada tivesse acontecido? Você tem ideia da vergonha que nos fez passar? Respirei fundo. Por dentro, meu coração batia forte, mas não havia medo. Pela primeira vez, eu não sentia a necessidade de encolher diante deles. Vergonha? Repeti, olhando nos olhos dela. Vergonha foi o que eu passei quando a senhora disse, na frente de todo mundo, que eu não ajudei em nada. Houve um silêncio pesado. Minha mãe franziu a testa, como se tivesse esquecido as próprias palavras. Mas eu não esqueci. Nunca esqueceria. Ah, não começa com drama, menina, ela resmungou, tentando desviar. Mas dessa vez eu não deixei passar. Drama? Interrompi minha voz mais alta. Eu gastei 15 mil reais. 15 mil, mãe. Dinheiro que eu poderia ter usado para mim, mas escolhi gastar com a família. E o que recebi em troca? Uma humilhação. Meus irmãos trocaram olhares, inquietos. Um deles murmurou, você não precisava ter feito aquilo. Eu virei para ele, firme. Não precisava? Então quer dizer que eu deveria continuar engolindo calada, fingindo que tá tudo bem, como sempre fiz? Vocês todos ouviram a frase dela. Todos. E ninguém me defendeu. Nenhum de vocês teve a coragem de abrir a boca. O silêncio voltou denso. Minha mãe bufou, cruzando os braços, mas eu continuei. A verdade é simples, eu me cansei. Me cansei de ser invisível, de fazer e nunca ser reconhecida, de sempre ser a errada. Vocês podem me chamar de ingrata, egoísta, o que quiserem. Mas pela primeira vez na vida, eu escolhi a mim. Minhas palavras saíam afiadas, mais firmes. E com cada frase, eu sentia um peso enorme sair das minhas costas. E sabe o que é pior? Continuei. Eu nem precisava ter feito aquela festa. Eu queria. Eu quis ver todo mundo junto, feliz, unido. Era meu sonho. Mas vocês transformaram isso em nada. Então eu devolvi o nada para vocês. Minha mãe tentou retrucar, mas eu levantei a mão e finalizei. Chega. Eu não devo nada a ninguém aqui.
Se vocês querem continuar acreditando que eu não ajudo, o problema é de vocês. Eu sei a verdade. E pela primeira vez, não vou me desgastar tentando provar. Peguei minha mala, passei por ele sem olhar para trás e entrei em casa. O silêncio atrás de mim era ensurdecedor, mas não me importei. Fechei a porta e encostei na madeira, respirando fundo. Meu coração ainda estava acelerado, mas era um coração leve. Porque finalmente eu tinha dito tudo o que precisava ser dito. Naquele instante, percebi que não importava mais se eles acreditavam em mim ou não. O importante é que eu acreditava. Eu sabia do meu valor. E de agora em diante ninguém mais tiraria isso de mim. E pela primeira vez, a casa silenciosa me pareceu um lar, porque pela primeira vez, eu estava em paz comigo mesma.